Olá pessoal, hoje estou aqui com vocês trazendo uma história muito emocionante no nosso programa Você Vítima. A Bruna, que está aqui comigo, vai falar sobre estupro, sobre aborto e sobre uma história linda de superação, sobre escolhas da vida. Ela faz parte da nossa igreja, o Alvo Church, aqui de Curitiba. Bruna, se apresenta para o pessoal. Olá, eu me chamo Bruna, tenho 27 anos, quero compartilhar um pouco da minha história com vocês. Então, doutora, eu morava no interior do Paraná, né? Quando minha mãe ela foi morar com esse rapaz, eu tinha 12 anos. E ela ficou morando com ele durante um ano, né? Nós moramos com ele e ele se mostrou bem agressivo com ela desde o início, né? Me tratava bem no início, mas ele se mostrou bem agressivo com ela já de início. Você era a única criança do lar? Eu era, Tinha 12 anos? Isso, tinha uma 12 mocinha? Anos. Uma mocinha, estava entrando ali na pré-adolescência. E aí, durante 6 meses, né, eles tiveram um relacionamento bem complicado, né? Depois desses 6 meses que minha mãe estava morando com ele, ele começou a demonstrar um tratamento diferente comigo. Eu comecei a perceber os olhares dele, comentários que ele fazia. Só pra você ou na frente da sua mãe também? Não, na frente dela nunca. Só pra mim. Só pra você? Só pra mim. E aí, mas eu era uma criança muito carente, né? Eu tinha perdido meu pai com 7 anos, então eu tinha uma necessidade de um pai, né? De paternidade. Então eu entendia que era como um afeto de um pai. Então no início eu não via nada de errado, né? Não via maldade. Não via maldade, né? Não via malícia. Só que começou a ficar um pouco mais explícito, né? Ele começou a fazer comentários mais explícitos até que um dia ele falou para mim que estava apaixonado por mim. E eu me assustei, porque eu acreditava que aquilo não fosse possível, né? Porque eu via ele como um pai para mim. Só que ele não estava me vendo como filha, né? E a sua mãe, ele não fazia nada na frente da sua mãe? Nada na frente da minha mãe, até porque minha mãe, ela trabalhava muito também. Ele estava desempregado nessa época, então eu ficava só com ele em casa, porque minha mãe trabalhava e ele dizia que ficava em casa procurando emprego, mas ele não procurava. Ele ficava em casa com você? Ele ficava em casa comigo. E você ia pra aula, voltava? Eu ia pra aula, de manhã? Estudava de manhã. E quem te levava no colégio? Eu ia sozinha. Sempre fui sozinha pra escola desde muito pequena, né? Então eu era independente, né? Com 12 anos eu não dependia da minha mãe, dos assim, cuidados dos cuidados diretos dela para me levar para a escola, buscar nada. Comida, inclusive as coisas dentro de casa, eu que fazia tudo. Então eu não tinha essa dependência, né? Até que chegou um dia que ele olhou para mim e falou assim: eu vou fazer de você mulher. E eu não entendi, porque na época, assim, hoje em dia as meninas de 12 anos, elas são muito mais avançadas, né? Já tem consciência do que é de fazer mulher. Mas na época, eu era uma menina, eu era bem bobinha, e eu lembro que com 12 anos eu ainda gostava de assistir Barbie. Então eu amava, né? Eu gostava de boneca, então eu não tinha malícia, né? E eu não entendia, até que... então eu deixei pra lá, né? Falei, eu achava que... Aquela coisa, você acha que nunca vai acontecer com você, né? Você pensa que aquilo nunca vai acontecer com você. Você vê na televisão, você vê relatos de outras pessoas, mas você não acredita que aquilo vai acontecer dentro da sua casa com você. Exato, isso mesmo. Então eu ignorei. E até que chegou um dia de manhã, antes de eu ir pra escola, Tava só vocês dois, tua mãe já tinha saído trabalhar, tua mãe não sabia de nada, nem desconfiava. Nem desconfiava. Minha mãe tinha saído para trabalhar e ele foi até onde eu dormia. Porque na época eu não tinha quarto, nós morávamos em uma casa de 2 peças e eu dormia no sofá na sala. Então ele foi até a sala e abusou de mim pela primeira vez. E aquele dia eu falei que eu não queria ir para a escola porque eu me sentia suja, eu tinha nojo de mim e parecia que todo mundo ia saber o que tinha acontecido. E ele falou, não, você vai, porque daí ele não queria levantar, né, suspeitas do que ele tinha feito, né? E me obrigou a ir para a escola. A partir daquele dia,
ele não parou mais. Você já era mocinha nesse momento? Fazia alguns meses. Alguns meses que você já tinha menstruado? Sim, isso. Então já era uma mocinha. Já. E você, mesmo assim, naquele dia ele te obrigou a ir pro colégio? Isso. Você foi? Aí eu fui. Aí a partir daí, aquela obsessão que ele tinha pela minha mãe, porque ele era obcecado. Ele era muito ciumento, extremamente possessivo. E tudo aquilo que ele tinha com a minha mãe, ele passou a vir para mim. Sentir para você. Sentir para mim. Então eu não podia atrasar 1 minuto da escola, porque senão eu apanhava. No retorno da escola. Isso. Eu tinha 5 minutos para chegar na escola e 5 minutos para voltar para casa. Se eu levasse 6, eu apanhava quando chegava em casa. Apanhava dele. E Apanhava tua mãe não dele. estava presente Minha porque mãe- estava trabalhando. Isso. Minha mãe não via, não sabia das coisas que estavam E você acontecendo. não sentiu vontade de contar para sua mãe? Senti, mas aí eu tinha medo porque ele ameaçava, né? Então Como que ele ameaçava? ele O que ele te falava falava? assim, se você contar, eu mato você, eu mato sua mãe, eu mato sua família, eu mato todo mundo. E aí eu acreditava porque ele era muito agressivo, né? Quando você diz que ele era agressivo, ele agredia fisicamente ou só em palavras? Fisicamente. Vocês apanhavam, você e a tua mãe mesmo. também? Sim, minha mãe também. Eu lembro de surras que ele deu na minha mãe de facão, que ele bateu nela com o facão. E eu entrar na frente Dando para a faconada pela parte lisa. Isso, pela parte lisa, batendo nela com o facão. E, nossa, era por tudo, assim, ele batia por tudo, qualquer coisinha. Ele revistava o meu material quando eu chegava em casa. Na hora do recreio, ele entrava na escola para ver o que eu estava fazendo. Eu tinha que ficar encostada na parede da escola, assim, do lado da minha sala. Eu tinha que ficar encostada de cabeça baixa, porque ele sempre passava para ver o que eu estava fazendo. E se eu tivesse de outra forma, eu apanhava quando eu chegava em casa. E você não tinha amizade no colégio? Ele cortou tudo. Eu já não era, né, uma criança de muitos amigos, né? E quando começaram a acontecer essas coisas, ele proibiu a minha convivência com os familiares, como eu passava o tempo todo com ele. Eu não podia mais nem ir na casa dos meus avós, eu não podia mais ter amizades, eu não saía de casa se não fosse com ele, e ele não saía de casa se não fosse comigo. Uns 2 meses após, né, o início dos abusos, eu comecei a passar muito mal, e eu não sabia o que estava acontecendo porque eu era uma criança saudável, eu não tinha problemas de saúde nenhum. E aí ele começou a desconfiar que eu estava grávida. E aí ele falou, bom, a gente vai ter que tirar. E aí eu fiquei olhando assim e eu não entendia, tipo... O que era tirar? O que é tirar? Por que tirar, entendeu? Porque eu entrei num conflito dentro de mim, porque por um lado, eu acreditava que aquilo nem fosse possível, porque na minha cabeça eu era uma menina, e uma menina não podia engravidar. Mesmo que tivesse relações, tudo, ela não podia engravidar. Eu achava que não tinha como. Sim, por falta de conhecimento, você achava que aquilo Eu achava não era que possível. nem era possível o útero de uma menina de 12 anos gerar um filho. Eu não acreditava que fosse possível, né? E ele falou, não tem dúvidas, você tá grávida e a gente vai tirar. E ele começou a me dar vários chás abortivos, tudo que ele ficava sabendo que poderia, né, causar um aborto, ele dava. E ele me batia mais para que eu perdesse a criança. Onde que ele batia em você? Ele batia na barriga, batia em tudo. Ele batia na barriga também. E ele me fazia apertar a minha barriga. Então ele falava assim, olha, você tem que apertar a barriga e bem fundo. E ele mostrava como que fazia. Ele apertava em mim e mandava eu fazer igual. E assim foi indo, né? Eu fui fazendo, só que nessas de apertar a barriga, eu acredito, né, que a criança já estava um pouco grandinha. E eu comecei a sentir a criança e eu chorava, porque eu falava assim, nossa, tem uma pessoa dentro de mim e eu tô matando ela. Você tá apertando ela, comprimindo ela. Nesse momento, a sua mãe viu você passando mal algumas vezes? Ela viu eu passar mal uma vez.
Só que minha mãe, ela, né, como trabalhando demais, ela saía cedo, chegava tarde, ela não tinha tempo de prestar muita atenção. Ela até reparou que tinha alguma coisa diferente em mim, mas ela chegou a perguntar uma vez e eu não tive coragem de contar, porque ela perguntou na frente de uma tia minha, uma tia que eu também não tinha relacionamento, né? E eu travei, eu não tive reação, não consegui contar para ela. E ela não percebeu a barriga crescendo? Ela começou a me perguntar o que está acontecendo. E aí, e nesse dia, ele nunca me deixava sozinha com a minha mãe. Ele sempre, onde ele ia, ele me levava Ainda mais junto. sabendo que você estava grávida e que aquilo poderia estourar a qualquer momento. A qualquer momento, né? E nada do que ele fazia resolvia. Que idade você tinha nessa época, Bruna? Eu tinha acabado de fazer 13. Recém-feitos 13 anos. Isso foi em maio e eu tinha feito em abril. Fazia um mês que eu tinha feito 13 anos. Então, e nesse dia, ele precisou sair e ele não me levou junto. E foi exatamente nesse momento. E aí, minha mãe sentou comigo e foi ali onde eu pensei, se eu não contar agora, eu não sei o que vai ser, eu tenho que contar agora, é minha única oportunidade. Sim. E aí eu fui e contei para ela tudo que, né, estava acontecendo, que já faziam 6 meses que eu estava passando mal, que faziam 4 meses que não vinha a minha menstruação. E aí minha mãe falou, meu Deus, 4 meses. A minha mãe já tinha certeza que eu estava grávida e eu tinha esperança ainda de não estar. Eu achava ainda, não, a gente vai fazer o teste, não vai não dar vai positivo. Estar, você tinha tomado os chá abortivos, poderia, né? Só que aí a gente foi, né, fugiu da casa onde a gente estava morando, né? Você fugiu e sua mãe, eu e minha ela mãe. acreditou em você. Ela acreditou a sua mãe em mim. acreditou em você. Minha mãe acreditou em mim. E percebeu tudo o que estava acontecendo. Minha mãe chorou muito, minha mãe se sentiu muito culpada na época. E ela falou, não, a gente vai fugir, vamos para casa dos seus avós, né? E a gente foi para casa dos meus avós e aí já logo dali a gente foi para a delegacia, fez o boletim de ocorrência, já foi fazer o teste de gravidez, deu positivo. Aí já marcaram para mim a ecografia, daí já constou que eu estava de quase 5 meses. Nossa. De gestação. E aí, na época, né, perguntaram pra mim o que eu queria fazer, se eu queria abortar. E eu falei que eu não queria abortar. A delegacia te falou que você teria esse direito porque era um caso de estupro. É isso, né? E, inclusive, esse aborto é um dos previstos no Código Penal brasileiro, gente. No caso de estupro, né, a vítima pode aí solicitar o aborto se assim desejar. E a Bruna, mesmo com 13 anos, ela optou por não abortar. E esse é o ponto principal que eu gostaria de transmitir para vocês. Como é que foi isso, Bruna? Quando me veio, né, essa opção de escolha, né, abortar ou não, eu decidi de pronto que eu não queria abortar. A minha maior preocupação, na verdade, antes da minha mãe saber, seria qual seria a reação dela, se ela iria aceitar, se eu teria o apoio dela ou não. E quando, né, eu contei para ela e eu vi que ela iria apoiar a minha decisão... A decisão de ter a criança. De ter a criança. Porque a decisão de ter a criança envolve diretamente a sua mãe. Envolve, né? porque... Tanto financeiramente, quanto apoio emocional... Né, apoio dos cuidados teus cuidados, né, e também da criança, e ela apoiou você. E ela apoiou, até porque até os meus 18 anos, ela que seria a responsável legal, né, pela criança. Não? E por você também. Por mim. Então, quando eu vi que ela apoiaria, eu já não queria mesmo abortar, então eu decidi, não, eu não vou abortar. E aí as pessoas, né, os meus familiares, ninguém entendeu. Todos queriam que eu abortasse, porque era um direito meu, porque onde já se viu eu com 13 anos ter um filho, ainda mais nessas condições, a gente não tinha dinheiro nem para se manter e ia manter uma criança, então ninguém entendeu. Foi assim algo realmente bem complicado, as pessoas me julgaram,
as pessoas falaram, já que você não quer abortar, então você tem que doar essa criança quando ela nascer. E eu não queria, eu decidi. E você chegou a pensar em fazer essa doação, né? Colocar para adoção essa criança? Nunca pensei em fazer isso. Você queria ter aquele filho? Eu quis ter. E você sentia ele dentro de você? Eu sentia ele mexer, então eu pensava assim, eu já tinha um amor de mãe por ele, sem nem saber o que era um amor de mãe. Então, eu não queria de jeito nenhum. Eu lembro da primeira vez que eu escutei o coraçãozinho dele, logo quando aconteceu tudo, né? Eu fui no médico. Sim. E aí eles pegaram e colocaram o aparelhinho de ouvir o coração. Sim. E a primeira vez, né, quando começou a bater o coraçãozinho, eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito feliz, porque eu, querendo ou não, eu ainda estava apreensiva, né? Para saber como estava a criança, porque sim, se tudo aquilo que eu tinha ingerido, se as surras, né, tinham causado algum dano, os apertos tinham causado algum dano, né, e graças a Deus não, o médico falou assim, olha, aparentemente ele é um bebê muito saudável, o coração tá forte, tá batendo super bem, e eu chorava assim de alegria, sabe, foi realmente uma emoção muito grande que eu tive. A decisão que eu tomasse naquele momento iria interferir na vida naquela vida que não tinha culpa de nada do que tinha acontecido comigo, né? E iria interferir na minha vida também. Então, porque um aborto, ele causa danos no psicológico de uma mulher, que é para a vida toda, e não só no psicológico, mas no corpo também. Então, são marcas que a mulher vai carregar a vida toda, independente. Então, eu já estava marcada, né? Ter a criança ou não iria mudar aquilo em mim, não iria diminuir as marcas, né, que foram causadas em mim. Então, eu decidi ter. Hoje, que idade tem o Isaac? Hoje o Isaac está com 13 e semana que vem ele completa 14 anos. E hoje, sim, o que você vê no Isaac? Como que foi a vida depois? Você casou de novo? Você chegou a casar? Tem outros filhos? Conta aí pra galera o fechamento dessa história. Eu lembro que o Isaac estava com 4 anos e ele olhou para mim um dia e falou assim, mãe, por que eu não tenho pai? E eu não sabia como falar, como responder aquilo para ele. Então, você tem o papai do céu, né? E ele falou assim, mas mãe, eu queria um papai aqui também. E aí eu olhei para ele e falei assim, filho, ora. Se você quer um pai, você ora, você pede ao Senhor e você pede o seu pai para o Senhor. Porque, né? E ele pediu. A partir desse dia, levou alguns meses. Eu comecei a conversar com o meu esposo, que agora é meu esposo, né? Comecei a conversar com ele. Como é que é o nome do teu esposo? Vanderlei. O Vande. Vandeco, todo mundo chama ele de Vandeco. Da igreja, da nossa igreja também, o Alvo Church. Todo mundo conhece ele por Vandeco, ninguém sabe quem é Vanderlei. Depois, né, eu tinha um sonho de ter uma menina, né? 1 ano e meio depois que a gente casou, eu engravidei da minha menina, né? Da minha tão sonhada menina, a Lilian. Uma princesa. E depois, né, quando a Lilian já estava com 3 anos, eu engravidei de novo, veio de surpresa essa, né, do Joseph. E nós colocamos esses nomes nos nossos filhos, profético mesmo, né, nós escolhemos a dedo, pesquisamos o significado. O nome do Isaac significa risada, e ele trouxe para mim muita risada em um tempo de muita tristeza. Gente, olhem que forte isso. O nome dessa criança abençoada é Isaac, que significa risada. E trouxe para a Bruna muita risada e felicidade em momentos de tristeza. E eu falo que hoje realmente eu vivo a minha oração de alguns anos atrás. E se alguém falasse para mim, alguns anos atrás, que hoje eu estaria vivendo o que eu estou vivendo, eu não sei se eu acreditaria. Na verdade, falaram e eu não acreditei. Falaram no passado, você não acreditou. E hoje você está vivenciando isso. Gente, vivologia. Que é o que nossos bispos, inclusive, pregam, né? Exatamente. Na nossa igreja, a vivologia. Plante para colher. Ore, tenha merecimento que você colherá. E viva, dê o exemplo o tempo todo. É isso, Bruna? É isso mesmo. Você sabe que eu também passo por isso?
Hoje eu estou colhendo tudo aquilo que eu desejei, que eu orei, e eu fico muito feliz de ter tido o merecimento para poder fazer essa colheita, porque não adianta só orar, você tem que ter o merecimento. Sim. Bruna, quero te agradecer por você ter vindo, você espontaneamente trazer esse teu depoimento, esse teu testemunho de verdade, de fé, de exemplo, de vida, de não egoísmo. Eu te admiro muito, desde a primeira vez que eu vi você contar essa história. Gente, só uma brechinha aqui. A primeira vez que eu ouvi a Bruna comentando sobre essa história, ano passado, faz um pouco mais de um ano, eu estava num podcast na minha igreja e eu tive uma síncope emocional, uma vez que eu já trabalhei alguns anos com vítimas de estupro, inclusive com vítimas, crianças estupradas, e eu não conseguia parar de chorar, compulsivamente, ao vivo num podcast. Pense no escândalo que foi. Você lembra, Bruna, disso? Lembro. E sem dúvida nenhuma, essa é a história que mais me marcou quando nós falamos de estupro de vulnerável, aborto, não aborto e decisão de amar. Obrigado, Bruna. Muito obrigado, que você continue colhendo tudo aquilo que hoje você deseja, porque você, sem dúvida, tem muito merecimento. Amém. Um beijo a todos.